Você conhece o fato de que existe a hipótese de que o personagem lendário Gilgamesh tenha existido? Assista o vídeo até o final que você vai entender. Bem-vindas interessadas, bem-vindos interessados. Este é o canal Baú de História, eu sou o Rogério de Paula. Fala aí, boss, qual que é o desafio de hoje? A epopeia de Gilgamesh, um dos relatos mais antigos da humanidade. Como a maioria dos textos da antiguidade, a epopeia de Gilgamesh possivelmente teve suas origens ligadas à tradição oral. Em algum momento, os versos foram escritos e muito possivelmente reescritos. E essas diversas lendas foram compiladas no documento que recebe o nome de Epopeia de Gilgamesh. Um conjunto de 12 placas, cada uma contendo 300 versos ou mais. Embora o assiriólogo inglês George Smith tenha feito as primeiras traduções do documento, ainda entre as décadas de 1860 e 1870 da Era Comum, a versão mais completa sobre a qual temos acesso a várias traduções dos dias atuais foi encontrada na biblioteca de Assurbanipal no início do século XX, sendo este um registro relativamente recente dentro do contexto da história da Mesopotâmia, datando do século VII antes da Era Comum. Ainda no século XIX, a compilação sobre os mitos de Gilgamesh foram classificados como gênero literário épico, embora a epopeia de Gilgamesh anteceda a civilização grega, os criadores do estilo literário épico, em quase 2000 anos. A obra também se distingue do gênero literário grego pelo fato de que o herói Gilgamesh é relativamente afastado da guerra, à exceção dos relatos nos quais também aparece o personagem Enkidu. Outro fator a se considerar é o de que os proto-gregos mantiveram contato com a civilização cretense, cuja existência coincide durante muito tempo com as civilizações mesopotâmicas. E podemos afirmar que os povos mantiveram contato através da atividade humana do comércio, o que implica inevitavelmente a troca cultural. Se o épico de Gilgamesh influenciou de alguma forma a literatura cretense, não é possível afirmar, devido ao fato de que os registros escritos da civilização cretense nunca foram traduzidos. Outro fator a ser considerado é a presença dos gregos em partes da Anatólia, a terra que os gregos chamaram de Jônia, a partir do final da Era do Bronze, e, portanto, mantiveram contato com civilizações tardias da Mesopotâmia, antes mesmo de que os próprios gregos desenvolvessem seu estilo literário. Também não é possível atribuir a um gênero literário próprio para a epopeia de Gilgamesh, por não existir uma palavra no idioma sumério, tanto para mito quanto para narrativa. O personagem Gilgamesh aparece na lista de reis sumérios como sendo o quinto rei da primeira dinastia de Uruk, tendo reinado por cerca de 300 anos entre os séculos 29 a 26 antes da Era Comum, sendo considerado por muitas dinastias o grande antepassado dos principais reis sumérios. No texto da epopeia de Gilgamesh, o herói é apresentado como filho de Lugalbanda, o segundo rei da cidade de Uruk, e da deusa suméria das atividades pastoris, chamada Ninsuna. Portanto, Gilgamesh era um semideus, sendo descrito como 2/3 divino. É atribuída a ele a construção das grandes muralhas da cidade de Uruk. Gilgamesh é descrito como um rei arrogante e entediado, e que praticava abusos contra seus súditos. Em resposta às orações do povo de Uruk, a deusa Aruru cria Enkidu, a representação do homem selvagem e um rival para o herói da trama. Gilgamesh, entretanto, não confronta Enkidu. Em um ardil envia Samati, uma prostituta sagrada que seduz e humaniza Enkidu. Quando Gilgamesh se dirigiu à casa de uma recém-casada para reivindicar sua virgindade, Enkidu intervém e os dois seres sobre-humanos se enfrentaram até a exaustão, quando se inicia uma admiração mútua e os dois amigos enfrentam vários desafios juntos.
derrotam o guardião da floresta dos cedros chamado Rumbala, o que transforma a floresta em um deserto. Inanna, a deusa suméria do amor, tenta seduzir Gilgamesh e, motivada pela ira causada pela rejeição de Gilgamesh, convence Anu, o deus supremo da Suméria, a enviar o touro celestial, que causa grande devastação. Gilgamesh e Enkidu juntos derrotam e matam o touro. Os deuses decidem por retaliação. Como consequência, Enkidu adoece e morre, o que gera em Gilgamesh a consciência de sua própria mortalidade. O herói inicia então uma busca pela imortalidade e em sua jornada conhece o sábio Utnapishtim, um dos poucos sobreviventes de um grande dilúvio que por muito pouco não extinguiu toda a humanidade. Utnapishtim é descrito como o construtor do navio que recebe o nome de preservador da vida, que o sábio construiu por ordem do deus sumério Enki. Foi Utnapishtim quem contou a Gilgamesh sobre a existência de uma planta que existe no fundo do mar, que poderia conferir a imortalidade a Gilgamesh. Valendo-se de sua divindade, Gilgamesh conseguiu mergulhar em águas profundas e colher a planta. Todavia, em um momento de descuido, a planta foi furtada por uma serpente. Como desfecho da jornada, Gilgamesh retorna a Uruk, onde contempla as grandes muralhas de Uruk, um símbolo de sua obra, que existiria para sempre. Existe a possibilidade de que Gilgamesh tenha existido. Poderia ter sido um rei de Uruk no período dinástico arcaico, que durou entre 2900 a 2350 antes da Era Comum, assim como pode se referir a um líder tribal dos Sumérios em um período ainda anterior à invenção da escrita. Nos tempos antigos, para justificar a ascensão ao trono, todos os reis autoalegavam sua descendência de deuses ou semideuses, em uma narrativa que lhes assegurassem uma imagem de superioridade diante de seu próprio povo. Alguns registros antigos, como a lista de reis sumérios e a placa de Melturan, mencionam Gilgamesh. Todavia, se ele existiu ou não, é apenas uma hipótese, o que não valida a narrativa. Se Gilgamesh existiu realmente, é impossível que os relatos sobre ele sejam verdadeiros. Os registros mais completos que eu encontrei foram a obra do assiriólogo inglês George Smith, o conto caldeu sobre o Gênesis e também a obra Estrutura e História da Mitologia Grega do professor alemão Walter Bucher. Os relatos resumidos foram extraídos da tradução à Epopeia de Gilgamesh, traduzida para o português pelo assiriólogo brasileiro Emanuel Bolzon. Se você assistiu o vídeo até aqui, considere dar o like e se inscrever, porque temos vídeos novos quais dias, boss? Segundas e quintas. Comenta embaixo, me diga se você conhecia esta curiosidade, em especial as menções em registros antigos sobre Gilgamesh. Eu vou deixar na tela final um card de um outro vídeo que talvez você goste e uma playlist completa contendo histórias de várias sociedades antigas. Muito obrigado a todos. Até a próxima.